Nós vamos dar continuidade à nossa série de estudos no Evangelho segundo o relato de João. Já está? Nós vamos continuar no nosso contexto de festa. Aqui no capítulo 7 de João, nós estamos no contexto de festa. A festa dos tabernáculos, que era uma festa muito importante naquela época. A festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes eram as três festas mais importantes naquela época. Tabernáculos, Pentecostes e Páscoa. Aqui nós vemos na festa dos tabernáculos. Jesus está ensinando, no decorrer da festa dos tabernáculos. Nós vemos aqui na primeira parte que os irmãos de Jesus chama Jesus, fala com Jesus para Jesus ir ao templo para que lá no templo ele se manifestasse ao mundo, para que ali a festa se manifestar ao mundo. Jesus diz: a minha hora ainda não chegou. No decorrer da festa, já vai alta a festa, Jesus sobe, mas não publicamente como eles queriam. Jesus sobe, mas em oculto. E lá nós vemos que Jesus ele começa um ensino ali no templo. Nós vamos fazer a leitura aí a partir do verso 37. Capítulo 7, a partir do verso 37, nós faremos a leitura até o verso 53. Vamos fazer a leitura aí a partir do verso 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele diz com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz as Escrituras que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? De onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus e lhes perguntaram: por que não o trouxeste? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhes, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a essa plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam-lhe eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examinas e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para sua casa. Nós vamos orar para que o Senhor nos ilumine, para que nós possamos compreender a sua palavra. Senhor Pai Santo, nós vemos a Ti mais uma vez no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em busca de iluminação, ó Deus. Nós te suplicamos que o Senhor nos ilumine essa noite, de maneira que nós possamos compreender a sua palavra. Por favor, Senhor, nos conceda graça, porque nós precisamos da sua graça. Nós sabemos o quão somos perversos, o quão somos pecaminosos, Senhor. Nós sabemos o quão temos a mente... quanto nós pecamos, o qual nós pensamos, temos pensamentos maus, pensamentos perversos, mas nós estamos de Ti diante dessa noite, Senhor, buscando que o Senhor nos faça cada vez mais santos, que o Senhor nos torne santos, Senhor, pelo Seu poder. Nos conceda graça, Senhor, essa noite, essa manhã, para que nós possamos ouvir a Sua palavra, para que nós possamos compreender o que o Senhor tem para nos dizer. Nos dá sabedoria, Senhor, nos dê um coração apto, um coração que receba a Sua palavra, um coração que não é duro, que não endureça, mas um coração que é aquela terra boa que o Senhor nos diz nas Escrituras, que a semente cai e que produz frutos. Nos ajude, Senhor, nós te pedimos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
Como eu disse, nós estamos aqui no contexto, né, da festa dos tabernáculos. Nós dividimos o capítulo 7 em 3 partes, que é antes da festa, no decorrer da festa e no final da festa. Nós estamos aqui na terceira parte, que é o final da festa. No final da festa, Jesus ele faz um convite extraordinário, né? Todo aquele que tem sede, venha a mim e beba. Como que era o último dia da festa do tabernáculo? No decorrer da festa do tabernáculos, os sacerdotes, acompanhados por uma procissão, muitos judeus, né, eles iam até o tanque de Siloé e pegava água e vinha e trazia água e derramava sobre o altar. Isso todos os dias no decorrer da festa. No último dia da festa, eles iam ao tanque de Siloé, toda aquela procissão, eles pegavam a água, trazia 7 vezes no decorrer do dia e despejava sobre o altar. Aquela água simbolizava a salvação que o Messias traria. Aquela água apontava para a graça, para a salvação que Deus daria. Era um ritual que apontava para uma promessa do Antigo Testamento, se não me engano é Isaías capítulo 52, onde que o profeta, falando por Deus, Deus oferece água viva, né? Mais uma vez nós vemos o termo que Jesus usa aqui como sendo água viva. Nós já vimos que Jesus usa em João capítulo 4, conversando com a mulher samaritana, onde que Jesus oferece para ela também água viva. Água viva nós sabemos o que é, ele vai explicar que a água viva trata-se do Espírito Santo. A água viva é o poder de Deus para salvar, que é o Espírito Santo, e Jesus está sempre oferecendo. Então, no último dia da festa dos tabernáculos, onde que eles faziam esse ritual 7 vezes, eles traziam água do tanque e despejavam sobre o altar 7 vezes, acompanhado por aquela procissão. Jesus se levanta no meio dessa multidão, e oferece, né, a todo aquele que tem sede, a todo aquele que quiser, eu lhe darei a água viva. Quem tem sede, venha a mim e beba a água viva. Então Jesus oferece essa água viva à multidão, a todos aqueles que têm sede. E nós vemos que isso desperta, né, opiniões de quem ele seria no meio da multidão. Hoje nós veremos, né, essa parte final, essa última parte que é o último dia de festa, onde que Jesus oferece água viva a todos os que tiverem sede. A água viva, como eu já disse, é uma figura de linguagem para se referir ao Espírito Santo. Jesus não fala claramente ao Espírito Santo, mas ele usa a figura, né, como sendo essa água viva. Por que viva? Porque é água que dá vida, né? Água que você bebe, é como se fosse tomar, né? Você deveria tomar o Espírito Santo, receber o Espírito Santo, então você teria vida. Eu destaquei aqui alguns pontos para que nós possamos compreender melhor esse texto. O primeiro ponto que nós vemos aqui é esse convite extraordinário de Jesus. Jesus ele vai fazer aí no verso 37 um convite extraordinário a todas as pessoas que estavam ouvindo, a todas as pessoas que estão ouvindo hoje, a todas as pessoas que vão ouvir isso daqui a 150 anos, não sabemos quanto tempo nós temos mais pela frente, mas todas as pessoas que ouvirem isso aqui daqui 100, 200 anos, esse é o convite de Jesus. Jesus ele faz esse convite, ele convida a todos que têm sede, todos aqueles que tiverem sede a vir e a receber vida. Todos aqueles que têm sede, todos aqueles que desejam, todos aqueles que querem a salvação, venha, é de graça, não paga nada, você não precisa fazer nada. Todo aquele que tem sede, venha e eu lhe darei a água viva, diz o Senhor. Todos e qualquer pessoa pode ir a Cristo para receber vida. Jesus está oferecendo a verdadeira alegria, algo que o mundo não pode dá-lo. Nós vimos lá em João 4, né, o nosso tema lá foi a verdadeira alegria. E a verdadeira alegria estava relacionada a essa água viva que o Senhor nos oferece, que é o Espírito Santo. A água viva, no caso, seria a verdadeira alegria que Deus nos dá, porque Deus chama o Espírito de água viva, e lá mais à frente ele vai chamar ele de o Consolador. E o Consolador ele vem para consolar, para causar alegria, felicidade, contentamento no nosso coração. Então essa água viva, ela pode ser tomada como sendo
como sendo a verdadeira alegria que o Senhor nos dá. Então Jesus ele oferece essa verdadeira alegria a todos aqueles que quiserem. E essa alegria, essa água viva, esse consolo que só o Espírito Santo pode dar, é algo que o mundo não dá. O mundo não pode produzir felicidade. A felicidade que o mundo produz é algo instantâneo. É que nem um macarrão instantâneo, você faz ele coloca água ali e faz naquele momento, comeu, acabou. É uma felicidade que o mundo oferece, que é algo instantâneo também. Você tem a felicidade de fazer uma viagem, mas a felicidade só dura no momento da viagem. Quando você volta, o problema tá, as dificuldades tá, a dor tá, tudo, pois é, isso. Todo problema volta, você compra um carro, a felicidade é num mês para lá. Um mês você está feliz, depois aquele carro já está passando depressa demais no buraco, não mais importa, porque a felicidade, a alegria, ela é momentânea, ela é algo que dura um momento. Compra um celular, nos primeiros dias tem aquele cuidado, depois já deixa cair, não tem mais cuidado. Ou seja, a felicidade que o mundo oferece é uma felicidade ocasionada pelo momento que você tem no decorrer do momento. Então a pessoa que busca a felicidade do mundo, ela vive atrás de momentos, ela é inconstante, ela não tem constância, ela vive atrás de momentos. E o que Jesus nos oferece aqui é uma felicidade que não é ocasionada pelo momento, é uma felicidade contínua. No dia que você recebe essa água, que você toma essa água viva, você tem essa felicidade até no dia da sua morte, e ela dura por toda a eternidade. Aqui o que nós temos, o convite que Jesus nos faz, o que Jesus nos oferece aqui, é o preenchimento do vazio chamado vazio existencial, que a ciência não consegue preencher, que os psicólogos não conseguem preencher, que os psicanalistas também não conseguem cuidar, não conseguem tratar dessa ferida que é o vazio existencial, e Jesus está oferecendo aqui. O vazio existencial para nós que conhecemos as Escrituras, ele é ocasionado pela separação do homem de Deus. Não foi assim que aconteceu? Quando Deus criou o homem, colocou o homem no jardim, o homem era feliz, porque Deus vinha todo dia, no virar da tarde, na tardezinha Deus vinha para ter comunhão com o homem. Então o homem tinha comunhão com Deus e o homem era feliz. Quando o homem peca, Deus se separa do homem e o lugar de Deus no coração do homem fica vazio. Então fica ali um vazio que o homem tenta preencher com coisas. Nós vemos que Deus destruiu o mundo porque o homem estava pecando demais. O homem tenta preencher o vazio existencial com coisa, tenta preencher com riqueza, tenta preencher com namoros, com relacionamentos, com sexo ilícito, tenta preencher com bebida, tenta preencher com ouro, com prata, tenta preencher, como eu falo, com distração, com entretenimento, só que é um preenchimento momentâneo. Você tem uma alegria momentânea e depois o vazio continua. O que Jesus oferece aqui é a cura para o vazio existencial. Ele oferece a comunhão plena com Deus de novo. Quando o homem perde a comunhão no jardim, quando ele crê em Jesus Cristo, ele recebe o Espírito Santo, que é a presença de Deus de novo na sua vida. Por isso que ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Olha o verso 37, ele diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que Jesus está querendo dizer é: se alguém não se conforma com essa vida, se alguém não se conforma com a situação, se alguém não se conforma com a angústia, com a tristeza, com a frustração, se alguém não se conforma com a vida de momentos, viver momentos, só isso, o momento que acaba rapidamente, se alguém quer a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, venha a mim e eu lhe darei água viva, eu lhe darei a verdadeira felicidade. Uma pessoa que tem essa verdadeira felicidade, ela não é uma pessoa que é inconstante, uma pessoa que fica oscilando. Porque tem pessoas que, não sei se vocês já repararam, nós reparamos muitas vezes, tem uma pessoa que num dia ela está a pessoa mais maravilhosa do mundo, Você conversa, ela brinca, conversa com ela, principalmente se foi um dia que ela conseguiu alguma coisa boa, uma promoção, conseguiu um celular, conseguiu um computador, conseguiu trocar de carro, de moto. No primeiro dia,
ela tá a melhor pessoa do mundo, mas aí passa um outro dia que você já chega para conversar com aquela pessoa, a pessoa já tá com a cara emburrada, né? Já não tá querendo conversa, já não tá querendo brincar, já não tá querendo dar papo, ou seja, é uma pessoa que tem uma felicidade ocasionada por momentos. Agora a pessoa que tem a felicidade que o Espírito Santo proporciona, ela está sempre feliz porque a felicidade dela não é ocasionada por coisas aqui na Terra. Ela está feliz sempre, é uma coisa que dura, né, para a eternidade. Você chega um dia, ela está do mesmo jeito, do outro ela está do mesmo jeito, ela não tem essa amargura, né? Apesar de muitas vezes, muitas pessoas que se dizem crentes, elas são mais amargas, né, do que quem não é. Isso é porque não cuida da sua vida, né? Não cuida de nutrir esse fogo que Deus nos dá. Ou seja, esse é o convite maravilhoso de Jesus para todo aquele que tem sede, todo aquele que quer. Se você tem desejo, venha e beba, receba ele. O convite para todo aquele que quiser, e quem verdadeiramente quiser, tem que ser verdadeiro, né? Tem que querer verdadeiramente. Se você quiser, Cristo está te oferecendo a água viva. Talvez você seja uma dessas pessoas que viva momentos, né, que não tem essa alegria, que é uma alegria que é contínua, que tem alegria por momentos. E eu sei que essa alegria por momentos, ela não é uma coisa saudável, porque você tem os momentos, mas os momentos não são sempre. As pessoas que vivem essa alegria de momentos, elas são mais infelizes do que felizes, porque os momentos não são diretos, principalmente quando você se trabalha, né? No decorrer da semana pode ser que não tenha um momento, ou muito poucos momentos bons no decorrer da semana e muitas preocupações, tribulações. Então talvez muitos que tenham essa alegria ocasionada por momentos. Eu falo porque eu já vivi dessa maneira. Eu sei que não era uma coisa agradável comparado com o que eu vivo hoje. Apesar de eu não ter muitos momentos, né, que gerava essas alegrias do mundo, mas essa alegria que Deus proporciona não é nem comparável. A Bíblia fala que é algo que transcende todo o entendimento. Então, se você não tem isso ainda, você deve orar e pedir para que Deus te conceda isso, porque é isso que tem valor. Se você quiser deixar de viver uma vida que a alegria é ocasionada apenas pelo momento, se quiser viver algo que é pleno e ditoso, que dura para sempre, essa água viva que o Senhor oferece, você precisa abrir o coração e receber o Senhor no coração, aceitar de verdade, dizer eu quero, eu ainda não tenho isso. Muitas vezes muitas pessoas na igreja já batizou, né, já recebeu a Cristo, já fez o juramento, mas ainda não tem essa alegria que é proporcionada pelo Espírito Santo. Essa pessoa deve orar e pedir a Deus para que Deus venha e converta de verdade o seu coração. O segundo ponto que nós vemos aqui é que Jesus faz uma promessa maravilhosa. Jesus ele promete o Espírito Santo a todo aquele que crê, e Jesus promete também a vida a essa pessoa que crê. Ele diz aí no verso 38. No verso 38, Jesus faz uma promessa maravilhosa. Ele já oferece a água viva a todo aquele que quiser. E no verso 37, ele faz uma promessa. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O que são esses rios, né? Será que pode sair rio da gente? Esses rios que ele diz, né, para todo aquele que crê nele, é essa alegria que dura para sempre. A alegria que dura para sempre é como um rio que flui, né? A pessoa ela pode fluir dela um rio de amargura. Vocês nunca viram a expressão, né? Rios de amargura. Se aquela pessoa ela parece que flui dela um rio de amargura. É esse o contraste que nós podemos fazer aqui. Rio de amargura que sai de uma pessoa e rios de água viva que sai de outra. É o contraste de uma pessoa que é vivo, uma pessoa que tem essa água viva fluindo do seu interior, com uma pessoa que não tem. Então Jesus ele oferece, ele faz essa promessa. Quem crê, quem acreditar de verdade que ele é o seu Salvador suficiente, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rio de água viva. Essa é a nossa recompensa que nós já experimentamos aqui, né? Todos aqueles que creem no Senhor Jesus, eles já começam a experimentar a alegria da salvação aqui na terra. Ele já começa a experimentar a alegria da salvação. Essa água viva
essa alegria que o Espírito Santo proporciona no coração era como se fosse um adiantamento do que você vai ter na vida eterna. É uma paz que transcende todo entendimento. É como se Deus te mostrasse uma pontinha do que Ele tem preparado para todos aqueles. Por isso Jesus fala, rios de água vivas fluirão do seu interior. Ou seja, essa pessoa ela descobriu a verdadeira felicidade, de maneira que ela não pode ser frustrada. Tendo muito ou tendo pouco, ela continua da mesma maneira. Ela não é uma pessoa que é triste hoje, feliz amanhã, triste amanhã, feliz no outro dia. Ela é uma pessoa que é constante. Essa alegria ela não pode perder, porque a alegria não é ocasionada por coisas ou por momentos, mas sim pela presença de Deus. Terceiro ponto que nós vemos aqui é o cumprimento dessa gloriosa promessa. Cristo faz uma promessa, né, que é a água viva a todos aqueles que creem. E no verso 39 nós vemos que essa promessa ela é cumprida com a descida do Espírito Santo. Olha, ele diz aí, ó. Isto ele diz com respeito ao Espírito que havia de descer, de receber os que nele crescem. Ou seja, ele explica o que é água viva. A interpretação está aí. Essa água viva se refere ao Espírito Santo que aqueles que creem haviam de receber. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O Espírito só foi dado quando Jesus foi glorificado. Qual foi a glorificação de Jesus? Jesus morreu e ressuscitou. Foi glorificado nos céus. Quando Jesus sobe aos céus, ele manda o Consolador. Nós vamos estudar mais adiante aqui acerca do Consolador no capítulo 14. Do capítulo 14 em diante, Jesus vai fazer essa promessa do Consolador. Eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o Consolador. Ele vai estar com vocês para todo o sempre. Então, essa água viva é uma promessa que Jesus estava fazendo acerca do Espírito Santo, que a igreja, que os cristãos haviam de receber. Essa promessa ela foi cumprida quando? Ela foi cumprida no dia de Pentecostes, que foi a descida do Espírito Santo, e todos aqueles que estavam reunidos ali como igreja de Deus receberam o Espírito Santo, receberam a água viva e saíram para levar a palavra de Deus. Essa água viva, esse Espírito Santo, ele vem para todos aqueles que creem verdadeiramente até hoje. Todas as pessoas que creem no Senhor verdadeiramente, ele recebe, né? Como o Senhor Jesus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então o Espírito Santo ele é dado a todos aqueles que creem. O Espírito é a água viva e está disposto a saciar todo aquele que tem sede. Aqui é importante notar que o Espírito não é dado para todos. O Espírito ele só é dado para quem? É como a água, né? A água só é dada para quem? Fica mais fácil de compreender. A água só é dada para quem? Para quem tem sede. Quem não tem sede não precisa de água, né? Talvez você esteja com fome, não com sede. Então o Senhor Jesus ele faz questão de enfatizar esse ponto. É todo aquele que tem sede. Isso significa o quê? Isso significa que o Espírito Santo é só para quem quer. É só para quem quiser, para quem está disposto verdadeiramente. O Espírito Santo não é dado para uma pessoa se ela não quer, né? Se a pessoa não quiser, se a pessoa não faz questão, se a pessoa não busca, se a pessoa não abre o coração, ele não é dado. Todo aquele que tem sede, ele diz, se alguém tem sede, venha a mim. Se alguém quiser verdadeiramente, se alguém está disposto a se arrepender, se alguém está disposto a viver, venha e eu lhe darei água viva. A grande questão, o grande ponto então é se você tem sede. Se você tem sede, então beba da água viva. A questão é se você tem sede, se nós temos sede. E para finalizarmos aqui, nós vemos as diferentes reações ao discurso de Jesus. Nós vemos uma série de reações que os ouvintes de Jesus vão ter com relação ao seu discurso. Jesus prega ali a palavra, Jesus convida as pessoas a virem, a receber a salvação, a receber a água viva. Alguns creem, né? A palavra de Deus tem essa característica, alguns creem, outros não creem, alguns
se levantam contra essa palavra, outros não têm coragem de aceitar essa palavra, e tudo isso nós vemos aqui. Primeiro, alguns creem. Quando Jesus prega, oferece água viva, chama, alguns creem, outros não creem. Alguns questionam, será que ele é o Cristo? Nós vemos esse tipo de pessoa que é o que tem hoje. Alguns creem, outros não creem. Alguns questionam, será que ele é o Cristo verdadeiramente? Outros se levantam contra ele, outros odeiam o evangelho, não querem. E outros não têm coragem de professá-lo publicamente, como Nicodemos. Nicodemos, quando ele quis professar Jesus, eles levantaram até a questão, será que ele também era da Galileia? Porque nascer na Galileia, morar na Galileia, a Galileia era o lugar, era o subúrbio, né? Era a favela, como nós temos hoje, era a favela daquela época. Né? As pessoas que moravam nos grandes centros intelectuais, como Jerusalém, olhavam para a Galileia como sendo um lugar de pecado, porque a Galileia era onde que as pessoas se misturavam, e o povo de Deus se misturava com o povo ímpio, era um lugar de subúrbio, um lugar de pessoas iletradas, como eles chamam essa plebe. Eles olham para o pessoal que creram no Senhor Jesus, o pessoal da Galileia, e dizem, essa plebe maldita, os plebeus, aquelas pessoas que não eram nada. Então nós vemos aí essas reações ao discurso de Jesus. A partir do verso 40, então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam, este é verdadeiramente o profeta. Alguns creram que ele era o profeta, outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam, porventura o Cristo virá da Galileia? Ou seja, uns creram, né? Outros não creram, outros levantaram questões, né? Eles sabiam de onde que Jesus morava e levantaram essa questão, será que o Cristo vai vir da Galileia? Isso aqui é claramente uma frase de quem não quer aceitar a verdade. A pessoa que não quer aceitar a verdade, ela levanta vários pressupostos, né? O Cristo virá da Galileia? Será que o Cristo virá da Galileia? Por quê? Nós sabemos muito bem a história. Jesus, ele nasceu em Belém, como a história nos diz, né? Jesus, ele veio porque José era de Belém. Jesus nasce em Belém, só que depois do seu nascimento, Jesus vai morar em Nazaré, na Galileia, um pouco distante, onde que José morava. Mas o nascimento de Jesus foi em Belém, depois que ele vai para Nazaré, que ficava na Galileia, para que ele fosse chamado de Nazareno, como diz as Escrituras. E isso era um problema para muitas pessoas, porque eles olhavam para a Galileia como sendo um subúrbio e não acreditavam que poderia sair nada bom da Galileia. Como o próprio Natanael, se eu não me engano, diz, pode vir alguma coisa boa de Nazaré ou da Galileia, alguma coisa assim? Pode sair alguma coisa boa daquele lugar? Porque Filipe chega e fala, achamos o Messias, Jesus de Nazaré, da Galileia. Fala, pode sair alguma coisa boa daquele lugar? Ou seja, eles não tinham qualquer afinco com aquele lugar. Então, alguns levantam essa questão, aqui principalmente aqueles que não querem aceitar Jesus, eles levantam um monte de pretexto para não aceitar Jesus. Né? A pessoa que não quer aceitar, uns creem, como diz no verso 40, verso 41, uns creem, uns aceitam que ele é o Cristo, outros aceitam que ele é o profeta, um monte de opiniões a seu respeito, e outros que não querem saber dele começam a levantar pretextos. Isso aqui ele é da Galileia, né? Eles vão falar de mim, eles não vão dar crédito ao que eu falo, eu vou perder isso, vou perder aquilo, então começa a levantar pretexto. E continua, ele vai explicar por que o levantado da questão de que ele é da Galileia. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Ou seja, as Escrituras realmente diziam isso, que Cristo viria da descendência de Davi, da aldeia de Davi, e é o que aconteceu, só que não significa que o Cristo ia nascer em Belém, ia morar em Belém. Ele nasceu em Belém e morava em Nazaré, e não fazia diferença. Assim houve dissensão entre o povo por causa dele. O povo, cada achava uma coisa, outro achava outra, e houve dissensão, divisão. Aí vem outras pessoas, aqueles que se levantam contra o evangelho. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Agora os guardas que os judeus haviam enviado para prender Jesus, os sacerdotes se reuniram ali e enviaram um grupo de guardas para poder prender Jesus. Esses guardas chegam lá, ouvem as palavras de Jesus e voltam impressionados sem o prender. Diz aí, voltaram pois os guardas, verso 45, voltaram pois os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhes perguntaram, por que não o trouxeram? Por que vocês não trouxeram ele preso?
Por que vocês não prenderam? Ele trouxe ele até nós. A resposta dos guardas aí no verso 46. Respondeu-lhes eles, jamais alguém falou como esse homem. Então os guardas respondem que ninguém nunca falou, nunca ouviu alguém falar como Jesus. Agora a resposta dos sacerdotes e dos fariseus aí. Replicaram-lhes, pois os fariseus, será que também vós fostes enganados? Ou seja, eles consideravam o ensino de Jesus como sendo um engano. Aí eles vão falar do que eles achavam dos plebeus. Quanto a essa plebe, não, verso 48. Porventura creu nele alguém dentre as autoridades? Ou seja, alguém do alto escalão creu nele? Alguns dos fariseus? Quanto a essa plebe que nada sabe da lei é maldita. Ele chama o povo de plebe, né? Ou seja, dos plebeus, aqueles que nada sabem da lei. Eles consideravam aqueles que nada sabiam da lei como sendo uma plebe maldita. Como sendo uma plebe maldita. Essa plebe que nada sabe da lei, ela é maldita. Então era assim que eles encaravam, era assim que eles viam a multidão que criam no Senhor Jesus. Agora vem Nicodemos. Nicodemos não tinha coragem, né, de professar Jesus diante das pessoas. Nicodemos, ele cria em Jesus, mas ele não tinha coragem, porque ele era fariseu, e se ele professasse Jesus, ele perdia o seu lugar no sinédrio. Ele não tinha coragem. Ele até que tenta, né, falar alguma coisa, só que eles chamam ele de Galileu. Ser chamado de Galileu era muito ruim naquela época, né? Ser chamado de Galileu era a mesma coisa de ser chamado de um plebeu, de um favelado. É a mesma coisa de alguém chegar para você e falar, ô seu favelado. Era a mesma coisa, algo nesses termos, né? Se bem que esse termo não incomoda muitas pessoas, mas muitas pessoas são incomodadas com isso. Então Nicodemos diz aí, ó, verso 50, Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Respondeu eles, dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia, dar-se-á o caso de que tu também és da Galileia. Eles fazem essa pergunta para Nicodemos, será que você também é do meio deles, da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. O discurso deles era que da Galileia não se levantava profeta. Então, essa questão aqui da palavra de Cristo causar divisões, ela funciona até nos dias de hoje. Muitos creem, outros não creem, uns aceitam a palavra de Cristo, outros não aceitam. Quando Cristo oferece água viva, quando a palavra de Cristo ela é pregada, ela é ensinada, alguns aceitam, outros não aceitam, uns dão crédito, outros não dão crédito. A questão é como que você recebe essa palavra, como que você recebe a palavra de Cristo. Você é como aqueles que creem, ou você é como aqueles que não creem? Você é como aqueles que recebem, ou você é como aqueles que não recebem? Você é como aquele que tem medo de aceitar, ou você descarta totalmente essa hipótese? É isso que nós devemos ver nas nossas vidas. Amém?